Olá, 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 pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu curso. Eu sou a professora Marcele Tazocco, professora e coordenadora da segunda fase de penal aqui do meu curso, e hoje eu estou aqui com vocês para falarmos de um procedimento muito importante, que é o procedimento do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, ele tem diversas peças, algumas muito iguais, né, exatamente iguais ao procedimento comum, mas outras bem diferentes. Então, dentro do procedimento do júri, nós vamos ter duas fases. E aí é importante a gente entender como funciona o fluxo processual, para a gente entender qual é o momento cabível para cada peça, o que a gente pode trazer de teses e pedidos em cada uma das peças. Então, entendendo o momento processual, a gente consegue compreender melhor como funciona toda aí a sistemática do cabimento e dos pedidos das peças no Tribunal do Júri. E aí, para começar, a gente tem que pensar que o Tribunal do Júri é um procedimento especial. Ele é um procedimento especial que vai processar, ou seja, ele é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Isso é uma garantia constitucional, que está lá no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. Depois, deem uma olhadinha, mas vocês devem aí pintar o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, porque ele traz ali os princípios que regem o Tribunal do Júri. Então, essa ideia do Tribunal do Júri somente julgar os crimes dolosos contra a vida é uma ideia constitucional. Então, por mais que existam debates, né, de que pode ou não pode, pessoas leigas, juízes leigos julgarem outras pessoas, seus pares, já que não tem conhecimentos técnicos, embora exista essa discussão, embora possa existir sempre essa discussão, o que importa é que é uma garantia constitucional. E a gente tem que pensar que a competência do Tribunal do Júri é para julgar os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Mesmo os crimes que são tentados também serão julgados pelo júri. E além dos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, nós também vamos poder ter o júri julgando os crimes que estão conectados a eles. Vamos imaginar que a gente tenha um crime de homicídio e ocultação de cadáver. São crimes que estão ligados porque o agente apenas foi ótimo, né? Mas apenas ocultou o cadáver por conta do homicídio, para poder ocultar o crime de homicídio. Então é um crime que, embora não seja do Tribunal do Júri de natureza específica, porque não é um crime doloso contra a vida, o crime de ocultação de cadáver é um crime contra o cadáver. Cadáver não tem vida. Logo, se não tem vida, não é um crime doloso contra a vida. Então, o crime de ocultação de cadáver, embora ele não seja um crime doloso contra a vida, se ele for praticado sozinho, ele vai ser considerado competente do Tribunal do Júri se ele estiver atrelado, vinculado, conectado a um crime doloso contra a vida. Então, para o júri, eu vou ter o processamento dos crimes dolosos contra a vida, bem como os crimes que estiverem conectados, vinculados, ligados a ele. Lembrem-se que a ideia de conexão processual, ela vem lá do tema da competência. Então, quando eu tenho dois ou mais crimes que estão ligados entre si, nós vamos reunir os processos ligados, conectados. Então, quando houver a conexão, nós vamos reunir o processo e nós vamos ter apenas um único julgador julgando esses crimes. Para quê? Para facilitar a produção da prova e para dar uma unicidade processual, uma unicidade judicial, de sentença, de decisão. Então eu vou reunir esses processos, sejam eles, né, que estejam conectados, seja ele Tribunal do Júri e um outro crime comum, eu reúno. E aí, por que o Tribunal do Júri ele prevalece? Por que eu tenho um crime comum que iria para a vara criminal comum e um crime do Tribunal do Júri, e aí por eu reunir, o Tribunal do Júri ganha, vai tudo para o Tribunal do Júri? Por conta da garantia constitucional. Quem é que prevê que o júri vai julgar os crimes dolosos contra a vida? A Constituição Federal. Então, como nós temos a Constituição Federal prevendo que os crimes dolosos contra a vida vão a júri, e a lei infraconstitucional, que seria o Código de Processo Penal, trabalhando com a ideia de que vai para a vara, que os crimes que não são dolosos contra a vida vai para a vara criminal comum, eu tenho aqui a reunião desses processos e eles vão ser julgados por um único foro, por um único juízo. E aí o que vai prevalecer é o mais forte, ou seja, o Tribunal do Júri, que está previsto na Constituição Federal. É essa lógica que eu quero que vocês tenham na cabeça, ok? Então,
O júri, ele é um procedimento especial, garantido pela Constituição Federal. Ele vai julgar os crimes dolosos contra vidas tentados ou consumados e também os crimes que estiverem conectados a eles. Aí, só pra gente aqui trabalhar com essa ideia dos crimes dolosos contra a vida, quais são os crimes dolosos contra a vida que nós temos no nosso ordenamento jurídico? Homicídio, feminicídio, infanticídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio e aborto, ou seja, é o artigo 121, artigo 121A, artigo 122, artigo 123 e artigo 124. São esses os únicos crimes dolosos contra a vida que de cara vão para júri. E aí qualquer outro que esteja atrelado a ele vai ser puxado pelo júri ser mais forte, ok? Feitas essas considerações iniciais, vamos então falar um pouquinho a respeito do procedimento do Tribunal do Júri. Como eu disse para vocês, o procedimento do Tribunal do Júri é uma garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. E aí lá no artigo 5º, inciso 38, nós temos 4 alíneas, a linha A, B, C e D. E cada uma dessas alíneas, ela prevê ali os princípios que regem o Tribunal do Júri. A ideia da competência do júri julgar apenas os crimes dolosos contra a vida, ou melhor, julgar os crimes dolosos contra a vida, está previsto justamente ali na linha D de dado do artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. E aí é importante que vocês se lembrem que o júri ele é formado por 2 fases. Nós temos a fase da formação da acusação, que é um procedimento muito parecido com o procedimento ordinário / sumário. Então a gente não tem aquela ideia de plenário, de jurados, nada daquilo. É um procedimento muito parecido, tem alguns detalhes, obviamente, tem as suas peculiaridades, mas é muito parecido com o procedimento comum ordinário / sumário. E nós temos a segunda fase do júri. A segunda fase do júri é a formação da causa, né? É o juízo da causa, que a gente chama, onde efetivamente vai se decidir pela condenação ou absolvição. E aí sim nós temos os jurados, o plenário e etc. Então, para chegar nessa fase dos jurados, do plenário, que é a segunda fase, eu primeiro preciso passar pelo juízo da formação da acusação. Então, nós temos que pensar que nós temos então 2 fases. E aí, dentre os princípios que regem o Tribunal do Júri, a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida abrange as 2 fases. Então, o júri vai ser, o Tribunal do Júri vai ser o procedimento para julgar os crimes dolosos contra a vida, seja na primeira, seja na segunda fase. Então, desde o início, nós temos o Tribunal do Júri julgando este crime doloso contra a vida, ok? E aí, os outros princípios que estão previstos nas outras alíneas, A, B, C, nós vamos ter aí voltado esses princípios para a segunda fase do júri. E aí, quando a gente for falar da segunda fase do júri no próximo bloco, a gente fala mais sobre esses princípios. Eu quis trazer para vocês o princípio da competência do Tribunal do Júri, que está lá na linha D do artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, porque essa competência ela vai reger tanto a primeira fase como a segunda fase. E aí, como nós temos aqui um mandamento constitucional, né, quando a Constituição Federal, no seu artigo 5º, ela traz ali uma ideia, um pensamento, vamos dizer assim, um mandamento, eu preciso de uma lei infraconstitucional trazendo a forma, o procedimento, os prazos, e aí o Código de Processo Penal, ele veio nos seus artigos 406 até o artigo 497, trazendo essas formalidades, processamentos, prazos. Então nós vamos ter o Tribunal do Júri sendo primeira e segunda fase, lá no Código de Processo Penal, a partir do artigo 406 e vai até o 497. A primeira fase especificamente vai do 406 até o 421 e a segunda fase do 422 até o 497, certo? E aí a gente já começa falando da primeira fase. Quando a gente fala da primeira fase, nós temos que trazer o fluxo processual e já trouxe ele aqui para vocês na íntegra, né, para não ficar colocando de forma manuscrita, porque a minha letra fica péssima quando eu escrevo no tablet. Então, melhor aqui trazendo de forma integral para vocês o fluxo processual. Bom, então, para que a gente possa dar início ao procedimento do Tribunal do Júri, eu preciso que haja um fato criminoso, eu preciso que haja um crime doloso contra a vida, aqueles que eu falei para vocês, certo? Homicídio, feminicídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto.
Havendo a ocorrência de um fato criminoso, muito provavelmente nós vamos ter a instauração do inquérito policial. Normalmente, nos crimes do tribunal do júri, a gente tem a instauração do inquérito para verificar indícios de autoria e prova de materialidade, né? É importante. Finalizado este inquérito policial, os autos irão para o Ministério Público. Bom, os crimes dolosos contra a vida, todos eles são de ação penal pública incondicionada. Então, quando a gente fala de crime doloso contra a vida, qual é o tipo de ação penal? Pública incondicionada. Então, os autos, finalizado o inquérito policial, os autos serão encaminhados para o Ministério Público, que vai, ali as três opções, ou oferecer a denúncia, ou requerer novas diligências, ou requerer, determinar o arquivamento. Essas são as três opções. Marcele, não cabe a ANPP? Em tese, até poderia caber o ANPP se fôssemos olhar apenas o requisito da pena mínima, porque tem crimes dolosos contra a vida que tem pena mínima menor do que 4 anos. Entretanto, para que haja o ANPP, para que caiba o acordo de não persecução penal, eu preciso olhar a pena mínima, bem como preciso olhar se o crime foi sem violência ou grave ameaça. E não dá para a gente ter um crime doloso contra a vida sem violência ou grave ameaça, né? Não tem como. Então não cabe a ANPP nesses crimes. Então a gente tem aqui os crimes, as possibilidades da denúncia, diligências ou arquivamento. Ministério Público, então, vamos imaginar que oferece a denúncia, que é a sua petição inicial. O Ministério Público ofereceu a denúncia, que é a petição inicial, ele vai arrolar neste momento até 8 testemunhas, por réu e por fato. Então ele pode arrolar até 8 testemunhas por réu e por fato. Oferecida a denúncia, os autos irão para o juiz. O juiz tem a possibilidade de rejeitar a denúncia pelo artigo 395 ou ele receber a denúncia e citar o acusado. Aqui, na verdade, a citação, recebendo a denúncia e a citação do acusado, eu acabei colocando 396, mas é o 406, tá? Desculpa. Ficou errado aqui, é o 406. E aí, quando a gente fala de procedimento do júri, você pensa, mas Marcele, no procedimento especial ou no procedimento do tribunal do júri, eu vou me utilizar do artigo 395, vou me utilizar do 396, do 397? Quais são esses artigos 395, 396 e 397? São aqueles artigos 395 que fala da inépcia da denúncia, da rejeição da denúncia e da queixa, 396 que fala da resposta à acusação e 397 que fala da possibilidade daquela absolvição sumária, absolvição antecipada no procedimento comum. E aí você fala, mas eu vou usar esses artigos mesmo no procedimento especial? Vai. Sabe por quê? Porque o artigo 394, parágrafo 4º do Código de Processo Penal prevê o seguinte, olha só, abram lá comigo o 394, parágrafo 4º. Diz assim, as disposições dos artigos 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código. Ou seja, mesmo que o procedimento seja especial, eu vou me utilizar desses artigos, que é o artigo da inépcia da denúncia, né, da rejeição da denúncia, do recebimento e da citação, e da absolvição antecipada, absolvição sumária do 397. Então, para todos os procedimentos, eu tenho que pegar esses 3 artigos e encaixar no procedimento, porque o artigo 394, parágrafo 4º, nos obriga, tá? Então, por isso que a gente fala que nós vamos fazer uma resposta à acusação exatamente igual à resposta à acusação do procedimento comum. Por quê? Porque eu preciso aplicar esses dispositivos. E aí, se existe a possibilidade da absolvição sumária, a gente vai fazer aqui o pedido dessa absolvição sumária do 397, tá? Então, nós temos aqui, embora o artigo, a parte do Código de Processo Penal, que se refere ao júri, não traga esses dispositivos, não traga esses atos processuais, a gente encaixa porque está lá nas disposições gerais dos procedimentos, ok? Então, muito bem, olha só. Depois de oferecida a denúncia, o juiz vai ou rejeitar a denúncia pelo 395, que é a rejeição da denúncia que vocês estão acostumados, ou ele vai receber a denúncia e mandar citar o acusado. Como o artigo 406 do Código de Processo Penal
prevê exatamente isso, o recebimento da denúncia, bem como a citação do acusado, para que no prazo de 10 dias ele apresente a resposta à acusação, a gente, ao invés de utilizar o 396, a gente usa o 406 mesmo aqui, tá? Então a gente pode utilizar o 406 porque o procedimento prevê especificamente este ato processual. E aí, depois de recebida a denúncia e citado o acusado, os autos vão para o acusado, para a defesa, para que ela possa apresentar a resposta à acusação. A resposta à acusação é a primeira peça que nós vamos ter ali no procedimento da primeira fase do tribunal do júri. Ela é exatamente igual uma resposta à acusação do procedimento comum. O que vai mudar é o endereçamento, porque você vai endereçar para o tribunal do júri e você vai fulcrar essa peça, o seu fulcro vai ser o artigo 406, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Agora a estrutura, o prazo é exatamente igual, as teses e pedidos são exatamente iguais à do procedimento comum, ok? Justamente por quê? Porque eu estou utilizando o ato processual do procedimento comum. Perceberam? Por isso que ela é exatamente igual. Então a gente tem aqui a apresentação da resposta à acusação no prazo de 10 dias e na resposta à acusação a defesa deverá arrolar as suas testemunhas, até 8 testemunhas. E aí a gente tem uma peculiaridade. Depois de apresentada a resposta à acusação, de acordo com o artigo 409 do Código de Processo Penal, os autos eles vão para o Ministério Público para que o Ministério Público possa apresentar uma réplica, né? Ele possa se manifestar da resposta à acusação. A ideia é mais ou menos essa, que ele se manifeste da resposta à acusação. Depois dessa apresentação da manifestação, dessa réplica do Ministério Público por 5 dias, os autos vão para o juiz. E neste momento, o juiz ele pode dar as decisões exatamente igual ao do procedimento comum. Então, quando o processo vai para o juiz depois da resposta à acusação e da réplica do MP, o juiz poderá marcar a audiência. E aí vai realizar a audiência conforme o artigo 411 do Código de Processo Penal. Ou o juiz pode rejeitar tardiamente a denúncia, ele ainda pode rejeitar a denúncia conforme o artigo 395, ou ele pode absolver sumariamente. Atenção, pessoal, atenção! Esta absolvição sumária aqui é a absolvição sumária do 397. Ela é a do procedimento comum, tá? Não tem nada a ver com a absolvição sumária do júri, que é o 415. Vocês precisam diferenciar essas duas absolvições sumárias. Por quê? Porque no procedimento do júri a gente vai ter a possibilidade dessas duas absolvições sumárias, mas em momentos distintos. E elas são absolvições sumárias, elas têm o mesmo nome, mas elas estão em momentos processuais e artigos distintos. Então é extremamente importante que vocês se atentem a isso. Essa daqui é como se fosse é igual do 397 que vocês estão acostumados no procedimento comum, tá? Ignora aqui que é júri, se eu uso o 397. E aí, essa absolvição sumária é aquela absolvição que o juiz poderá absolver o acusado se existir uma causa manifesta de excludente de ilicitude, uma causa manifesta de excludente de culpabilidade, exceto a inimputabilidade, se houver uma situação de atipicidade ou uma situação de extinção da punibilidade. Então vamos lembrar, tá? O juiz vai absolver, mesmo no tribunal do júri, ele vai absolver sumariamente se existir uma excludente de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. O juiz pode absolver sumariamente, depois da resposta à acusação, pelo 397, se existir uma causa manifesta de excludente de culpabilidade, exceto a inimputabilidade. Então, quais são as que sobram? Excludentes de culpabilidade sem ser a inimputabilidade. O erro de proibição, a coação moral irresistível, obediência hierárquica e a embriaguez completa em razão de caso fortuito ou força maior. Somente essas hipóteses para excluir a culpabilidade. Ou se o fato for atípico, ou se existir uma das hipóteses do artigo 107 do Código Penal, que são as hipóteses de extinção da punibilidade. Morte do agente, abolício crimes, anistia graça ou indulto, prescrição, decadência, perempção, renúncia, perdão judicial, perdão, enfim.
tá? Aquelas hipóteses do artigo 107. Então, o juiz, depois da resposta à acusação, mesmo no tribunal do júri, ele pode absolver sumariamente pelo 397, que é do procedimento comum. Tudo por causa do artigo 394, parágrafo 4º, que fala que eu vou aplicar do 395 ao 398 em todos os procedimentos. Belezinha? Maravilha. E aí a gente continua, então, com o nosso fluxo processual. Vamos imaginar que o juiz não absolveu sumariamente pelo artigo 397 e não rejeitou a denúncia, ele marcou a audiência. Esse marcar a audiência, a legislação traz como receber novamente a denúncia, tá? Que é o artigo 399. Mas é a mesma coisa que marcar a audiência. É um ato formal de receber novamente a denúncia e marcar a audiência. A audiência, ela vai ser realizada conforme o artigo 411 do Código de Processo Penal. Então, a regra é que no procedimento da primeira fase do júri, a audiência seja una. Tá? Então, em regra, em tese, eu não teria apresentação de memoriais. Mas, por conta do artigo 394, parágrafo 5º, mudei o artigo, tá? Mudei o parágrafo. Artigo 394, parágrafo 5º, diz assim: aplicam-se subsidiariamente, que é secundariamente, aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo, as disposições do procedimento ordinário. Então, eu posso apresentar alegações finais escritas no tribunal do júri, porque aqui subsidiariamente o código me prevê a possibilidade de utilizar os atos processuais nos procedimentos especiais, sumário ou sumaríssimo, conforme o ordinário. Tá? Então, eu posso pegar o ato processual do ordinário e trazer emprestado para o procedimento especial. Mas a regra é que a audiência seja una. Se a FGV quiser trazer para vocês uma peça, ela pode trazer memoriais do júri. E aí, para os memoriais serem do júri, tem que ser da primeira fase. Porque as alegações finais, debates no tribunal do júri na segunda fase são orais, porque é o plenário, aí não tem peça, né? O plenário todo não tem peça. Só vai ter peça depois que houver uma condenação. Aí os jurados decidiram, finalizou o plenário, aí vai ter a possibilidade da apelação. Agora, no plenário em si, não tem peça. Então a gente tem que ter a apresentação de memoriais somente, alegações finais somente na primeira fase, ok? Muito bem. Então, na audiência, eu vou ter a oitiva que segue a mesma ordem que vocês estão acostumados do procedimento comum. Aquela ordem do artigo 400 do Código de Processo Penal é a mesma, tá? Para todos os procedimentos. Os procedimentos, eles vão copiar o artigo 400 do Código de Processo Penal. E aqui a gente tem o artigo 411 copiando o artigo 400 do Código de Processo Penal. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Nós vamos ouvir a vítima. Marcele, mas a vítima não morreu? Não estamos julgando um crime doloso contra a vida? Pois bem, lembre-se que eu falei que o crime doloso contra a vida vai a júri, seja ele consumado ou tentado. Se o crime foi tentado, significa dizer que não houve a consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente e a vítima não morreu. Então a vítima está viva. Ela estando apta a ser ouvida, ela vai ser ouvida. Melhor do que isso, impossível para a acusação, né? Ter a vítima sendo ouvida. Então nós vamos ter a oitiva da vítima, depois a oitiva das testemunhas de acusação que foram arroladas na denúncia, depois as oitivas das testemunhas de defesa que foram arroladas na resposta à acusação. Vamos ouvir os peritos. Muitas vezes no tribunal do júri nós temos a oitiva de peritos, né, assistentes técnicos, etc. Depois disso, o juiz pode realizar acariações, reconhecimentos e a última oitiva será sempre do acusado no interrogatório. O acusado sempre é o último a ser ouvido. E aí a gente pode ter, conforme o artigo 411 do Código de Processo Penal, as alegações finais orais, que são os debates orais. Por 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos, ou então nós vamos ter a conversão das alegações finais orais em escritas. E aí a gente tem aqui a apresentação de memoriais na primeira fase do júri. Para você fulcrar a sua apresentação de memoriais, você vai utilizar o artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal e o artigo 404, parágrafo único do CPP também, tá? Porque você usa o momento processual, você usa, na verdade, o ato processual do ordinário, porque a lei não prevê aqui a apresentação de memoriais
no tribunal do júri. Então a gente está pegando emprestado um ato processual do procedimento ordinário. Então a gente usa o ato processual do ordinário com fundamento jurídico do procedimento ordinário. E aí você vai apresentar os memoriais. Primeiro quem apresenta os memoriais é a acusação e depois nos outros 5 dias, então os primeiros 5 dias é da acusação e nos outros 5 dias a defesa apresenta os seus memoriais. E aí vocês vão ter aula de resposta à acusação no júri, de memoriais no júri, e vocês vão entender exatamente como vocês devem fulcrar essa peça. Aqui eu só tô dando, né, uma pincelada nesses aspectos. E aí depois de apresentados os memoriais, os autos, alegações finais, finalizou. Os autos vão para o juiz e o juiz vai proferir uma decisão. O juiz não pode condenar, ele pode até absolver, mas ele não pode condenar porque nós estamos aqui num tribunal do júri. Sim, como eu disse para vocês, o procedimento na primeira fase também é do júri. Então o juiz não pode condenar. As 4 possíveis decisões ao final da primeira fase do júri, quais são? Pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária. Atentem-se que esta absolvição sumária é específica do júri, é a do artigo 415 do Código de Processo Penal, que a gente vai ler já já, que eu vou ler já já com vocês. Então, quais são as 4 possíveis decisões ao final da primeira fase do júri? Pronúncia. A pronúncia ela está prevista lá no artigo 413 do Código de Processo Penal. E o juiz vai pronunciar o acusado quando ele entender que existem indícios de autoria e prova de materialidade. Então, se o juiz entender que existem indícios de autoria e prova de materialidade, ele não podendo condenar, ele vai pronunciar. O importante da pronúncia é que vocês entendam o seguinte: a pronúncia ela tem que ser imparcial, ela tem que ser neutra. Por quê? Se porventura o juiz ele emitir juízo de valor na decisão de pronúncia, essa decisão de pronúncia vai ser nula pelo que a gente chama de excesso de linguagem. Por que isso? Porque essa decisão de pronúncia ela vai para a mão dos jurados. E se o juiz emitir juízo de valor, significa dizer que ele vai estar ali influenciando os jurados com o seu posicionamento. Então olha só o que diz o artigo 413, parágrafo 1º. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Então, o juiz, o que ele vai fazer? Ele vai ser o mais imparcial possível. Olha, pronuncia o acusado pelo crime tal, com as qualificadoras, causa de aumento tal, e vai demonstrar ali de acordo com os elementos dos autos da denúncia. É isso que ele tem que fazer. Então, a decisão de pronúncia dele não pode emitir juízo de valor, porque essa decisão vai para a mão dos jurados. Se o juiz ele fala, porque está claro que o acusado é o culpado, porque houve requintes de maldade, de crueldade, qualquer emissão de juízo de valor vai gerar a nulidade da decisão de pronúncia pelo artigo 413, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, ok? Então ela tem que ser neutra, só demonstrando a materialidade e indícios de autoria por aquele crime que ele achou, que ele julga que é o correto, certo? Mas o juiz ele também pode dar uma decisão de impronúncia. A impronúncia, ela nada mais é do que a ausência de provas. Então, se o juiz ele não tem condições de pronunciar o acusado e também não tem elementos para desclassificar e nem absolver sumariamente, ele impronuncia. Então, a impronúncia nada mais é do que a ausência de provas. A impronúncia vai fazer com que o processo fique arquivado. Então, o juiz impronunciou o acusado, contra a impronúncia cabe recurso. Tá? Aí recorreu da impronúncia, que a gente já vai falar que é a apelação, recorreu da impronúncia, foi para o tribunal manteve a impronúncia. Então vamos imaginar que a decisão de impronúncia transitou em julgado, tá? Definitiva. O processo vai ser arquivado por ausência de provas. Entretanto, se surgirem novas provas, poderá desarquivar o processo desde que o crime não esteja prescrito. A gente tem que analisar a ideia da prescrição, tudo bem? Então, eu tenho aqui a decisão de impronúncia.
Tenho também a possibilidade da decisão de desclassificação. A desclassificação, ela é a mudança do tipo penal. Se o juiz entender que este crime não é doloso contra a vida, vamos imaginar, não era uma tentativa de homicídio, e sim uma lesão corporal, a gente não queria matar, ele queria machucar. Se o juiz entender que não é crime doloso contra a vida, ele muda o tipo penal. A mudança do tipo penal enseja aqui a desclassificação, que é o artigo 419 do Código de Processo Penal. Mudou o tipo penal, o juiz ele já não é mais competente para julgar, porque esse juiz do júri ele julga somente os crimes dolosos contra a vida, certo? Então o que ele faz? Ele desclassifica e encaminha os autos para o juiz competente, para que o juiz competente da vara criminal comum possa julgar esse outro crime. E a última possibilidade da decisão do juiz é o juiz absolver sumariamente. A decisão de absolvição sumária, ao final da primeira fase do júri, ela está prevista no artigo 415 do Código de Processo Penal e diz lá, leiam comigo 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando provada a inexistência do fato. Então, se ficar provado que o fato não existiu, ele já pode absolver aqui, sumariamente. Provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato. Inciso 3, atipicidade, o fato não constituir crime. 4, demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão de crime. Isenção de pena entra ali na inimputabilidade ou exclusão nas excludentes de culpabilidade, e exclusão do crime também entra nas excludentes de tipicidade, de ilicitude, etc. Parágrafo único, esse parágrafo é importante. Não se aplica o disposto no artigo 4 do caput, que é a ideia de absolver pela isenção de pena ou de exclusão do crime. Não se aplica esse disposto ao caso de inimputabilidade prevista no artigo 26, salvo quando esta for a única tese de defesa. O que significa isso? O artigo 26 traz a ideia da inimputabilidade pela ausência de sanidade mental do acusado. Então, quando o acusado, não posso fazer mais isso, né? Mas quando o acusado ele não tiver sanidade mental à época dos fatos, ele vai ser considerado inimputável. Entretanto, se eu tiver a alegação da tese de inimputabilidade por ausência de sanidade mental e tiver a alegação da tese de legítima defesa, vamos imaginar essas duas teses, o juiz não pode absolver sumariamente pela inimputabilidade. Pode absolver pela legítima defesa, mas pela inimputabilidade ele não pode. Ele só poderá absolver sumariamente pela inimputabilidade, que é a ausência de sanidade mental do artigo 26, se for a única tese de defesa. O juiz entendeu que o acusado é inimputável e ela é a única tese de defesa, ok, podemos então agora o juiz pode absolver sumariamente. Se a inimputabilidade vier junto com alguma outra, a inimputabilidade do artigo 26, tiver junto com alguma outra tese, o juiz não pode, mesmo que ele entenda que é caso de inimputabilidade, ele não pode absolver sumariamente pelo 415 por conta dessa proibição do parágrafo único do 415. Certo? Muito bem, então essas são as quatro possíveis decisões ao final da primeira fase do júri. E aí a gente tem que pensar no seguinte: contra essas decisões, vejam que são decisões judiciais, cabe recurso, certo? E aí eu vou ter a possibilidade então da decisão de pronúncia, cabe o rese, deixa eu colocar aqui, da decisão de impronúncia, apelação, da decisão de desclassificação, rese, e da decisão de absolvição sumária, apelação. Quando a gente trabalha com essa aula na primeira fase, uma vez que vocês têm que decorar muita coisa, a gente traz aquela regrinha, não sei se vocês vão se lembrar, que se a decisão que finaliza a primeira fase do júri começa com consoante, o recurso começa com consoante. Se começa com vogal, o recurso começa com vogal. Então ficaria assim: consoante, consoante, vogal, vogal, consoante, consoante, vogal, vogal. Então sempre lembrem-se, contra as quatro possíveis decisões ao final da primeira fase do júri, ou cabe rese ou cabe apelação. E aí, se for a decisão começar com consoante, o recurso começa com consoante, é o rese. Se a decisão começar com vogal, o recurso começa com vogal, que é a apelação. Vocês vão ter aula especificamente de rese, contra a decisão de pronúncia e desclassificação, e aula especificamente
da apelação com a decisão de impronúncia e absolvição sumária, tá? Só para vocês saberem que essas são as 4 possíveis decisões ao final da primeira fase do júri. E aí, aproveitando aqui, só para dar um spoiler a respeito das peças, bom, a gente viu o seguinte, a gente viu que na resposta à acusação, quando o acusado vai apresentar a resposta à acusação, depois da resposta à acusação, existe a possibilidade do juiz absolver sumariamente. Então essa é a nossa tese principal, a absolvição sumária do 397 por conta do momento processual. Vamos imaginar que o enunciado diga que o acusado, ele na verdade apresentou a resposta à acusação, o juiz recebeu novamente a denúncia, marcou a audiência. E lá no enunciado nós temos a informação de que a audiência aconteceu. E aí temos ali que foi finalizada a instrução criminal, finalizada a audiência, e o MP apresentou os memoriais, as alegações finais na forma de memoriais, já apresentou essas alegações finais e pediu a pronúncia. Vejam que o Ministério Público ele tem que pedir uma dessas decisões aqui para o juiz, porque é o que o juiz pode dar. O Ministério Público pediu a decisão de pronúncia. Agora você tem que apresentar a sua defesa. Se o MP apresentou nos memoriais a tese de pronúncia, você então, resta você apresentar as suas alegações finais na forma de memoriais e quais são as possíveis teses que você pode alegar nos seus memoriais no tribunal do júri. As possíveis teses são essas, as que sobraram. Você não vai pedir a pronúncia, obviamente. Você vai pedir que o juiz, então, ou impronuncie por ausência de provas, ou desclassifique, ou absolva sumariamente. Então, as suas teses nos memoriais do júri, elas são essas, elas são limitadas, né, se você for pensar, a essas. E aí a gente tem as nulidades e a extinção de punibilidade. Tirando as nulidades e a extinção de punibilidade, são essas teses aqui que você pode trazer. Ou pedir para o juiz impronunciar, ou pedir para o juiz desclassificar, ou pedir para o juiz absolver sumariamente no 415, ok? Muito bem. E aí, para a gente ter a continuidade do procedimento do tribunal do júri, eu preciso que o juiz pronuncie, porque se o juiz impronunciar, arquiva o processo. Se o juiz desclassificar, ele encaminha os autos para o juiz competente. E se o juiz absolver sumariamente, também está absolvido. Então, para a gente ter a continuidade, eu preciso que o juiz pronuncie o acusado. E aí vamos imaginar então que o juiz pronunciou o acusado. A pronúncia, ela vai fazer com que os autos sejam encaminhados para a segunda fase do júri. Mas vamos imaginar que eu tenho aqui a decisão de pronúncia. Contra a decisão de pronúncia, cabe rese. Então, contra a decisão de pronúncia, eu vou interpor o rese. O rese vai ser analisado, sendo mantida a decisão de pronúncia. Então, vamos imaginar que o rese foi para o tribunal analisou o rese e manteve a decisão de pronúncia. O acórdão manteve a decisão de pronúncia. Com isso, o que vai acontecer? A pronúncia está mantida e aí nós teremos aqui o julgamento, o encaminhamento dos autos para a segunda fase do júri. Vou finalizar esse bloco, daqui a pouco a gente volta com a segunda fase do júri. Até daqui a pouco. Voltamos, pessoal, com a nossa aula de procedimento do Tribunal do Júri para a segunda fase de penal da OAB e a gente já viu, então, a primeira fase do júri e entendemos que para que a gente possa ter a continuidade do procedimento, o juiz tem que pronunciar o acusado. Então vamos imaginar que nós tivemos a decisão de pronúncia. E aí, preclusa a decisão de pronúncia, seja porque ela transitou em julgado, porque houve recurso em sentido estrito e o tribunal manteve a decisão de pronúncia, seja porque não houve recurso, então precluiu ali a decisão
de pronúncia. Então, mantida a decisão de pronúncia, poderá ocorrer o que a gente chama de desaforamento. O desaforamento, que está previsto lá nos artigos 427 e 428, é a mudança de foro. Então, vejam, vamos imaginar que o crime aconteceu na cidade de São Paulo, capital. Vamos colocar uma cidade pequena, né? Vamos imaginar que aconteceu na cidade de Hortolândia, que é uma cidade menor, uma cidade de Hortolândia aqui em São Paulo. Só que por algum motivo, e aí já vou colocar para vocês as circunstâncias, os motivos para o desaforamento, a segunda fase, o procedimento de segunda fase, o plenário, não pode ser realizado nessa cidade. Então, nós vamos ter o desaforamento, a mudança de foro para uma cidade mais próxima. E aí, nós vamos ter esse procedimento sendo, na verdade, esse processo sendo encaminhado para outra cidade. Então, olha só. O desaforamento, ele poderá acontecer quando? Nós temos aqui 427 e 428. Então, esses aqui são os requisitos do desaforamento. Deixa eu colocar aqui para vocês. 427 e 428. Quando houver interesse de ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri, vamos imaginar que aquele crime comoveu demais a sociedade ali da comunidade, da cidade, e todas as pessoas ficaram muito envolvidas, muito abaladas com aquele crime e, lógico, vai gerar uma parcialidade do júri. Então, por conta disso, vamos mandar, por exemplo, para Campinas, que é uma cidade perto e bem maior, que talvez não tenham pessoas que não tiveram nem acesso a este caso, a esta informação. Então, interesse de ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou para a segurança pessoal do acusado. Então, se houver qualquer risco à segurança pessoal, à integridade física do acusado, a gente vai realizar o desaforamento. E a última, que é o 428, traz a possibilidade de desaforamento por excesso de serviço, gente. Então imagina que a cidade está abarrotada de processo, a pauta para a realização de plenário está para daqui 3 anos. E numa cidade mais próxima está para o próximo ano. Então vamos desaforar para julgar mais rápido esse acusado. A súmula 712 do STF, ela diz assim, que é nula a decisão que determina o desaforamento de processo da competência do júri sem audiência da defesa. Então, o desaforamento, ele pode ser pedido tanto pela defesa, como pela acusação, como pelo próprio juiz. O juiz pode pedir o desaforamento. Só que quando não for o pedido da defesa, a defesa vai ter que ser ouvida. Se a defesa não for ouvida e o juiz determine o desaforamento, esse desaforamento é nulo, ok? Então a defesa, antes do desaforamento, tem que ser ouvida, conforme aqui a súmula 712 do STF. Isso por conta da plenitude de defesa. Falei para vocês lá no início do primeiro bloco que nós temos ali no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, 4 alíneas. E aí falei da linha D, que é a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, que o júri só julga os crimes dolosos contra a vida, e falei que as outras 3 alíneas, que são os princípios constitucionais que regem o júri, eu falaria quando começássemos a falar da segunda fase. Pois bem, dentre os princípios que regem o júri, principalmente voltado para a segunda fase, nós vamos ter a plenitude de defesa. A defesa no tribunal do júri, ela não é só ampla, ela é plena, ela é completa, ela é total. Por isso que na segunda fase do júri eu posso me utilizar de argumentos, técnicas não jurídicas, cartas psicografadas, vídeos que emocionem os acusados, teatro, etc. Eu posso me utilizar de qualquer meio de defesa para convencer os jurados, porque a defesa no júri é plena. Eu não vou usar uma carta psicografada como meio de prova para o juiz. O juiz vai achar que eu sou louca. Vai, tá maluca, doutora? Para mim, não. Mas para os jurados, eu posso, por conta deste princípio que rege a segunda fase do júri, que é a plenitude de defesa. Então, na segunda fase do júri, a defesa não é só ampla, ela não é grande, ela é completa, ela é total, ela é plena. O outro princípio é a soberania dos vereditos. Então a decisão dos jurados, ela é soberana. Em regra, eu não posso recorrer da decisão dos jurados. Eu só vou poder recorrer da decisão dos jurados para anular o julgamento ou contra uma decisão do juiz. Mas dos jurados, eu não posso pedir para o tribunal reverter a decisão dos jurados. Eu só posso pedir para o tribunal anular a decisão dos jurados
Porque a decisão deles é soberana, ninguém muda. Eu posso anular se existir uma nulidade e realizar um novo julgamento, mas eu não posso mudar a decisão daqueles jurados. E o último princípio é o sigilo das votações. Nós vamos ter uma série de procedimentos para a hora da votação, que é na salinha secreta, justamente para que a votação seja sigilosa. E a partir do momento que os jurados eles sentam na cadeirinha do júri e formam o que a gente chama de conselho de sentença, eles vão ficar incomunicáveis entre eles e com o mundo externo, justamente para que a votação seja sigilosa e eles possam formar a convicção interna deles, sem qualquer tipo de interferência, ok? Então esses são os 3 princípios, mais o 4, que é a competência para ser julgado, para julgar somente os crimes dolosos contra a vida e os conexos. Muito bem, e aí então a gente tem o encaminhamento dos autos para o juiz presidente. O juiz da segunda fase ele é chamado de juiz presidente, mas é uma mera formalidade, ele é juiz de primeiro grau do mesmo jeito, é porque ele preside a sessão plenária. E aí nós vamos ter início ao juízo de preparação para o plenário. Ao receber os autos, o que o juiz-presidente vai fazer? Ele vai intimar as partes para que apresente o rol de até 5 testemunhas por fato e por réu, para que sejam ouvidas em audiência, e eles vai buscar ali intimar as partes para a apresentação de documentos ou requerer novas diligências. Então, o processo chegou na mão do juiz-presidente na segunda fase, o juiz-presidente vai intimar as partes para que elas possam arrolar suas testemunhas, requerer diligências e juntar documentos. Depois disso, o juiz vai analisar se vai realizar ou não vai realizar as diligências, ele vai marcar a audiência, marcar a data do plenário e vai convocar 25 jurados. Então nós vamos ter aqui, né, a convocação de 25 jurados. Antes da convocação, o juiz ele vai fazer um relatório sucinto do processo. Este relatório ele tem que ser sucinto e ele tem que ser também neutro. Por quê? Porque este relatório vai para a mão dos jurados. Tudo que for feito pelo juiz e for para a mão dos jurados tem que ser imparcial, para não interferir na formação do convencimento dos jurados. E aí nós vamos ter então a convocação de 25 jurados, devendo no dia da audiência ter pelo menos 15 jurados presentes. Então desses 25 que foram convocados, eu preciso que pelo menos 15 estejam presentes, para que então eu possa desses 15 sortear 7 que farão parte do conselho de sentença. Tá? É esta a ideia. A gente tem que pensar que eu tenho que pelo menos ter 15. Marcele, se não tiver 15, tiver 14, não posso realizar a sessão plenária. Se for realizada, é uma sessão plenária nula. Posso pegar jurado emprestado de outro plenário, etc. Mas eu tenho que ter 15 para poder sortear 7. Se eu não tiver esse número mínimo, nós vamos ter uma nulidade do julgamento, ok? E aí nós vamos ter a possibilidade da recusa de consciência do jurado. Essa recusa é uma recusa que é fundamentada na convicção religiosa, filosófica e política. Então o jurado olha o caso e fala: esse caso aqui eu não posso julgar conforme a minha consciência. Neste caso, ele não pode virar para o juiz e falar: excelência, eu não posso participar do julgamento, me libera aí. Não pode, né? Porque ele está cumprindo com um dever, uma obrigação, né, constitucional. Então ele é obrigado a estar presente e, dentre as possibilidades, ser ali escolhido. Mas se existir essa recusa de consciência, para que ele não fique, né, livre, leve, solto, o juiz vai impor um serviço alternativo. Ele vai impor, então ao invés de você participar do julgamento, você vai ter que fazer uma outra coisa. E aí sob pena de suspensão dos direitos políticos enquanto ele não prestar o serviço imposto, tá? Então não é só falar: eu não posso julgar esse caso aqui porque da minha religião. Não pode só falar isso. Vai ter que prestar um serviço aqui conforme o juiz impor. Muito bem. Aí nós vamos ter a verificação das presenças. Tenho ali 15 jurados, dá para eu sortear então 7 jurados? Maravilha. Agora eu vou verificar. Promotor presente? Check. Juiz presente? Check. Testemunhas presentes? Check. Defesa presente? Check. E se a defesa não estiver presente? Se a defesa não estiver presente, eu posso chamar um advogado, um defensor ad hoc para fazer o plenário? Não. Defesa não estando presente,
Se justificado ou não, não importa. A defesa não estando presente, nós devemos ter aqui o adiamento da sessão plenária. Não dá para realizar uma sessão plenária sem a defesa, ok? E não dá para fazer uma defesa ad hoc, porque nós estamos falando de um crime doloso contra a vida. Então, como nós temos a plenitude de defesa, eu preciso que o advogado seja o advogado do caso. Ah, Marcele, mas e se o advogado fez isso na má fé? Bom, aí ele vai responder administrativamente. Tá? Mas a sessão plenária não pode ser realizada. Então verificou a presença de todo mundo aí, cheque, acusado. O acusado não está presente. Se o acusado estiver ausente, nós vamos analisar duas situações. Ele está solto ou está preso? Se ele estiver ausente e estiver respondendo o processo em liberdade, ele foi devidamente intimado e não quis comparecer à sessão plenária, ele está renunciando, abrindo mão do direito de presença dele. Vamos continuar a sessão plenária. A gente continua, realiza a audiência, porque foi pela desídia dele. Ele não foi porque ele não quis. Ele que está abrindo mão, a gente vai continuar, desde que ele tenha sido devidamente intimado. Agora, se o acusado está respondendo o processo preso, de quem é a obrigação de levá-lo para a audiência? Do Estado. Quem falhou? O Estado. Ele pode ser prejudicado pela falha do Estado? Não. Então, se o acusado está respondendo o processo preso e não está presente, ele não pode ser prejudicado pela falha do Estado. Por este motivo, nós vamos ter o adiamento da audiência, ok? Então, se o réu estiver preso, e ele não estiver presente, haverá o adiamento da audiência. Um ponto importante que não tem nada a ver com a súmula vinculante 11, lá do STF, com relação ao uso de algemas, é que o artigo 474, parágrafo 3º do CPP, já previa que, estando presente o réu, não se permitirá o uso de algemas, só se for absolutamente necessário para não violar a integridade dele e dos outros, a integridade física dele e dos outros. Por que ele não pode ficar algemado durante todo o procedimento? Porque isso pode interferir na formação de convencimento dos jurados, né? No convencimento dos jurados, na convicção deles. Então, mostrar o acusado sempre algemado induz os jurados a acreditarem que ele é culpado. Nós temos projetos de lei, até decisões do STJ, que permitem que o acusado, mesmo estando preso, ele se apresente no tribunal do júri com roupas civis, ao invés daquele uniformezinho do CDP, da penitenciária. Então ele tem que colocar assim, a defesa deverá levar para ele uma roupa, uma calça jeans, camiseta branca também é meio, né? Uma camisa e uma calça, né, de sarja, que não seja caqui, porque aqui em São Paulo é camiseta branca e calça caqui, então que não seja caqui, mas que ele tenha ali uma aparência que não seja de presidiário, para que não influencie na decisão dos jurados. Então já temos decisões do STJ nesse sentido, até que eles devem proporcionar a utilização de vestimentas civis para o acusado, para não interferir no julgamento e na formação de convencimento dos jurados, o que dirá ele estar algemado. E ele não pode estar algemado não por conta da súmula vinculante 11 do STF, que fala da proibição do uso de algemas, mas por conta do artigo 474, parágrafo 3º do próprio CPP. Então, no próprio CPP, a gente já tinha essa ideia de, no tribunal do júri, o acusado não ficar algemado, a não ser que seja absolutamente necessário para garantir a segurança dele e dos demais, né? Muito bem. Temos ali a presença de todo mundo confirmada, 15 jurados, todo mundo presente, e vamos realizar o sorteio de 7 jurados. Quando for realizado o sorteio, nós vamos ter a possibilidade das recusas, que são chamadas peremptórias. Tanto a defesa como a acusação, eles poderão recusar até 3 jurados que forem sorteados, sem declinar os motivos, sem alegar os motivos. Olhou para a cara, tem cara de quem vai condenar. Eu, defesa, posso recusar. Então o que o juiz vai fazer? Vai falar, sorteio jurado, pergunta. Agora, nesta situação, a defesa fala primeiro. Então sorteou o jurado, o juiz vai perguntar, defesa, quer ou não quer? Aí a defesa fala, quero. Aí ele vai abrir a palavra para o Ministério Público. MP, quer ou não quer? O MP pode olhar e falar, não quero. Só que só são 3. 3 recusas peremptórias para a defesa e 3 recusas peremptórias para a acusação, sem justificativa, tá? Olhou, não gostou, pode recusar aqui. Depois que são sorteados, enfim, os 7 jurados, eles vão sentar nas cadeirinhas
e vão formar o que a gente chama de conselho de sentença, ficando incomunicáveis, eles não podem conversar entre si. E a partir do momento que eles sentam na cadeirinha, eles vão ficar ali no fórum até finalizar o julgamento. E para começar o julgamento, a gente vai ter aqui o momento da exortação. Exortação, gente, é o juramento dos jurados, que eles vão julgar de acordo com sua consciência, tá? É o juramento dos jurados, aqui fica esquisito, então eles chamam de exortação. Aí nós vamos ter então a entrega daquele relatório que foi feito pelo juiz na preparação para o plenário. Lembram-se que o juiz faz um relatório imparcial e junto com esse relatório vai ter a decisão de pronúncia. Então é neste momento que os jurados vão ter conhecimento do que eles vão julgar e vão ler ali as decisões judiciais. Por este motivo que não pode ter ali nenhum tipo de excesso de linguagem, o juiz não pode emitir juízo de valor para não interferir na decisão dos jurados, porque eles vão ter acesso a essas decisões antes mesmo de começar aqui a sessão plenária, a audiência, ok? Muito bem. Aí a gente vai começar a instrução, então, na mesma ordem que vocês estão acostumados. Então eu vou ter primeiro aqui a oitiva do ofendido, depois do ofendido a vítima, se for possível, uma vez que a gente tem aqui o julgamento pelos crimes que também são os crimes dolosos contra a vida que são tentados. Depois, aquelas 5 testemunhas que foram arroladas na preparação pelo plenário da acusação e até 5 testemunhas da defesa. Lembrando que são até 5 testemunhas por réu e por fato. Então, nós vamos ter a oitiva das testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, peritos e assistentes técnicos e, por último, o interrogatório. O interrogatório é a última oitiva sempre, para garantir o princípio da ampla defesa, ou neste caso, da defesa plena, plenitude de defesa. Os jurados, eles podem fazer perguntas? Podem, porque pode ser... A prova está sendo direcionada a eles. Então pode ser que os jurados eles não tenham entendido direito, eles tenham dúvidas com relação a algumas coisas, com alguns depoimentos. Então o juiz vai perguntar a cada depoimento se eles estão aptos, né? Se está tudo certo, e depois que finaliza essas instruções, eles vai perguntar se estão aptos a julgar. Então, a cada depoimento, o juiz vai perguntar se os jurados têm alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta. E aí, se os jurados eles quiserem fazer pergunta, eles poderão fazer perguntas, mas como eles são pessoas leigas, eles não sabem fazer pergunta. Então, eles vão fazer a pergunta para o juiz e o juiz repergunta para o depoente, tá? Então, aí quem faz a pergunta é o juiz, até porque os jurados eles não sabem elaborar a pergunta nesse sentido. Finalizadas as oitivas, jurados perguntaram, não perguntaram, nós vamos ter início aqui aos debates que precisam ser orais, porque a partir do momento que o jurado entra para o conselho de sentença, ele só sai depois da votação. Então, se demorar 5, 10, 15 dias, ele vai ficar lá no fórum 5, 10, 15 dias, tá? E aí nós vamos ter início aos debates orais. A primeira é 1h30 para a acusação, a próxima 1h30 para a defesa. Lembrando que nós temos aqui a igualdade de oportunidades, paridade de armas, né, o princípio da paridade de armas. O que o MP tem direito, a defesa tem também. Então, o primeiro ponto é 1h30 para cada parte para fazer esses debates orais. Depois disso, o Ministério Público poderá fazer uso da réplica por mais 1 hora. Se o Ministério Público fizer uso da réplica, a defesa tem direito à tréplica por mais 1 hora também. Um ponto extremamente importante é vocês entenderem que o uso da réplica é qualquer alegação do Ministério Público. Ele tem até 1 hora para fazer uso da réplica. Então vamos imaginar que eu tenha um momento finalizado, o momento dos debates orais, da 1h30, o juiz pergunta, Ministério Público vai fazer uso da réplica? E aí o Ministério Público fala, não, excelência, já demonstrei claramente, através dos elementos probatórios para os jurados, que o acusado é condenado. Ele fez uso da réplica ou não fez uso da réplica? Ele fez uso da réplica. Ele falou não, mas ele falou alguma coisa, ele se manifestou pela condenação. Então, neste caso, ele fez uso da réplica e aí a defesa precisa se utilizar da tréplica. Tem que dar a palavra tréplica para a defesa. Ah, Marcelo, então como que seria não utilizar a réplica? Ministério Público vai fazer uso da réplica? Não, excelência. Ponto. Não, ponto. Se não, vírgula, falou alguma coisa? Pedindo a condenação, fez uso da réplica, tem que dar o direito da defesa fazer a tréplica, ok?
E aqui a gente tem o seguinte, as partes não poderão fazer referência, deixa eu colocar maior para vocês aqui, à decisão de pronúncia, as decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas ou ainda o uso ou silêncio do acusado. O que é isso que diz o artigo 478 do CPP? Principalmente o Ministério Público, né? Ele não pode falar assim, olha, senhores jurados, vejam só, se o acusado está aqui sendo julgado por vocês é porque o juiz já entendeu que ele deveria ser pronunciado, o juiz entendeu que ele deveria ser condenado. Então, ele foi pronunciado porque o juiz entendeu que existem ali motivos para a condenação. Ele não pode fazer uso dessa forma. Porque, vejam, o juiz ele não pode exceder na linguagem e na pronúncia, o Ministério Público em plenário também não pode usar a pronúncia para exceder a sua linguagem, para emitir juízo de valor, que a pronúncia é uma forma de condenação, porque não é, ok? Então, se o Ministério Público fizer uso da decisão de pronúncia ou qualquer outra decisão dentro do processo, seja uma decisão de prisão, olha, senhores jurados, vocês acham que o acusado está respondendo ao processo preso por quê? Porque ele é culpado? Também não pode. Não pode. Então, qualquer decisão processual não pode levar aqui, não pode ser motivo para demonstrar para pedir ou demonstrar a condenação. O Ministério Público também não pode. Olha, senhores jurados, estão vendo? Ele está algemado. Por que ele está aqui no procedimento, no plenário algemado? Porque ele é culpado, ele é perigoso, também não pode fazer isso. E por fim, menos ainda, o Ministério Público não pode usar o direito ao silêncio como forma de condenar o acusado. Vamos imaginar. Ora, senhores jurados, vejam que no momento que o acusado tinha para manifestar-se, para trazer as suas teses defensivas, para demonstrar que não foi ele que cometeu o crime, ele ficou em silêncio. Quem cala... E deixa só os 3 pontinhos. Automaticamente, na cabeça dos jurados, vai vir o quê? Quem cala, consente. Também não pode fazer isso. Se o Ministério Público fizer qualquer uma dessas menções nos seus debates orais, nós teremos aqui a nulidade, tá? Haverá uma nulidade dos julgamentos. Por quê? Porque se o Ministério Público falou, pode ser que o jurado já entendeu. Olha, senhores jurados, o silêncio do acusado gera aqui a condenação, porque quem cala, consente. Já falou. Se ele já falou, não dá para voltar atrás. Não dá para falar, excelência, tá bom, retiro o que eu disse. Não dá, porque aí pode ser já ter formado o convencimento dos jurados e eu posso então ter a nulidade do julgamento, ok? Então o Ministério Público tem que tomar cuidado nesse sentido. Um outro ponto que eu acabei não colocando são os apartes. As partes, elas poderão fazer apartes, que é interromper o debate oral, as alegações finais da outra parte. Então vamos imaginar que o Ministério Público esteja falando, eu posso interferir na fala do Ministério Público. A cada interferência, isso chama aparte, tá? A cada interferência que eu faço na fala do Ministério Público, eu como advogada de defesa, possibilita ali aumentar em até 3 minutos o prazo, né, de 1h30 ou de 1 hora, o prazo para a parte contrária. Então, a cada parte aumenta em até 3 minutos ali o momento, né, o prazo para as alegações finais da outra parte. O que não pode é a parte contrária não deixar a parte que está se manifestando. Então, por exemplo, o Ministério Público ficar na hora da defesa, eu estou fazendo minhas alegações finais, o Ministério Público não pode toda hora ficar apartando, não deixar eu concluir um pensamento, concluir uma tese para os jurados, porque ele fica me cortando o tempo todo. Isso não pode, isso também é proibido, e o juiz tem que, na verdade, presidir de forma correta e justa e imparcial a sessão plenária. O que eu posso apresentar no plenário? O artigo 479, ele traz o que pode e o que não pode ser apresentado no plenário. Então, olha só, durante o julgamento, não será permitida a leitura de documentos ou exibição de objeto cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato e que não tiver sido juntado nos autos com 3 dias de antecedência. Direito ao contraditório. Eu preciso juntar com 3 dias de antecedência qualquer documento ou objeto que eu for utilizar no dia da sessão plenária para dar conhecimento para outra parte. Então, por exemplo, eu quero ler uma matéria de jornal que diz respeito ao fato, eu quero juntar
uma faca, um objeto que diz respeito ao fato, eu tenho que fazer isso com 3 dias de antecedência ao plenário para dar ali o direito ao contraditório da parte contrária. E o Ministério Público a mesma coisa. Se ele quiser utilizar algo, exibir um vídeo, alguma coisa que diz respeito ao fato, ele tem que juntar também com 3 dias para dar aqui a possibilidade de eu ter acesso e poder exercer aqui o contraditório, ok? E aí, depois disso tudo, o réu vai ser submetido a julgamento. Então, depois disso tudo, todas essas situações, o juiz vai perguntar se os jurados estão aptos a julgarem, a votarem. E aí, então, eles serão encaminhados para o que a gente chama de salinha secreta, que é uma sala atrás do plenário, da sala do plenário. Eles vão ser encaminhados para a salinha secreta e lá na salinha secreta eles vão receber um sim, uma cédula de sim e uma cédula de não na mão. E a cada quesitação, que a cada uma dessas perguntas, vai passar a urna. A urna é um saquinho preto que eles vão votar, com sim ou com não. Nós temos aqui a situação da incomunicabilidade dos jurados e do sigilo das votações, então o juiz faz a pergunta, passa o saquinho preto, eles votam sim ou não. E aí depois vai passar um outro saquinho preto para descartar o voto que sobrou, a cédula que sobrou, para não gerar aqui, não afrontar a incomunicabilidade, não afrontar o sigilo das votações. Então, quais são as perguntas que o juiz deverá fazer com relação à quesitação? O artigo 483, ele prevê exatamente as perguntas. Então, a primeira pergunta envolve a materialidade do fato. Houve uma morte? Há um corpo estendido no chão? A vítima morreu? E aí passa o saquinho, os jurados vão votar sim ou não. A segunda pergunta diz respeito à autoria. Foi o acusado que matou a vítima? Então, se a primeira pergunta foi positiva, teve uma morte. Há materialidade? Vamos para a segunda pergunta. Foi o acusado que matou a vítima? Vai passar o saquinho preto. Sendo positiva aqui essa pergunta da autoria, vamos para a terceira pergunta, terceira quesitação, que diz respeito às teses defensivas. E se o jurado absolve o acusado. E aí você pode se perguntar, mas gente, como é que tem materialidade, tem autoria e o jurado vai absolver o acusado? Como assim? E se for uma tese de legítima defesa? Tem autoria, tem materialidade, tem autoria, mas tem a tese defensiva de legítima defesa, está excluída a ilicitude, o jurado absolve o acusado. Então, depois em terceiro, depois da confirmação dos jurados pela materialidade e autoria, vem a votação das teses defensivas, porque pode ser uma isenção de pena, pode ser uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que afasta o crime. E aí os jurados podem absolver o acusado. Então, a terceira pergunta envolve as teses defensivas e se o jurado absolve o acusado. Depois, se os jurados não absolverem o acusado, a gente vai fazer a quarta e a quinta pergunta. Os jurados vão decidir sobre causa de diminuição de pena, que são aquelas previstas, né, no Código Penal. Então ele vai verificar se existe causa de diminuição de pena. Existiu aqui uma tentativa, existiu uma causa de diminuição de pena do artigo 1º, violenta emoção após injusta provocação da vítima. Vai verificar a possibilidade das causas de diminuição de pena. Os jurados votam em relação a isso e depois eles também vão votar se é um crime qualificado, se teve a qualificadora, né, específica lá que o Ministério Público denunciou e que foi a pronúncia, e também eles votam pela causa de aumento de pena. Vejam que na hora da dosimetria da pena, quando a gente pensa na dosimetria da pena, os jurados somente não se manifestam, não votam com relação às agravantes e às atenuantes. Isso fica a cargo do juiz. O restante, os jurados votam com relação a tudo. Eles votam se o crime foi qualificado, se houve uma causa de diminuição, uma causa de aumento, só não votam com relação à segunda fase da dosimetria da pena, que aí é mais técnico, fica a cargo do juiz analisar se houve atenuantes ou se houve agravante, ok? Então essas são as perguntas que o juiz vai fazer para formar aqui a decisão. Depois, antes da dissolução, depois que os jurados votam, agora o juiz tem todas as votações com relação às causas de diminuição de aumento, inclusive qualificadoras, ele vai realizar a dosimetria da pena com base nisso, ok? Com base na decisão dos jurados.
E aí a gente tem a possibilidade da dissolução do conselho de sentença. No meio do julgamento pode ocorrer uma nulidade e essa nulidade gerar, na hora mesmo, a dissolução do conselho de sentença. Então, quais são as possibilidades para dissolver o conselho de sentença? O jurado, no meio do julgamento, manifestar a sua opinião, ou o réu ser considerado indefeso, o juiz verificando que a defesa ela é ineficiente, ela considera o réu indefeso e dissolve o conselho de sentença para que o réu arrume um outro advogado e marque novamente aí um novo plenário. Ou quando a verificação de qualquer fato essencial não puder ser realizada imediatamente. Vejam, se eu tiver uma situação, olha, uma prova evidente não está nos autos, eu preciso realizar essa diligência, os jurados não podem ficar esperando. Então a gente dissolve o conselho de sentença, realiza a diligência e aí depois volta o conselho de volta, na verdade, um novo julgamento com novos jurados. Se o jurado manifestar a opinião dele, vamos imaginar que durante o julgamento o jurado, o Ministério Público fala, não, o que você, vamos pensar assim, o jurado, o Ministério Público assim, vocês concordam, senhores jurados? E aí o jurado fizer assim, manifestou aqui a sua opinião, vai dissolver o conselho de sentença. Eles têm que ficar imparciais também e não demonstrar qualquer opinião do caso. E aí, para a gente finalizar a nossa aula de Tribunal do Júri e Procedimentos, pode existir aqui na segunda fase a possibilidade da desclassificação. Vamos imaginar que a tese defensiva, lá na quesitação, seja não foi crime de homicídio tentado. Foi sim um crime de lesão corporal. Essa é a tese de defesa. Houve materialidade? Sim. Houve autoria? Sim. Os jurados decidiram que houve materialidade, que houve autoria. A tese de defesa é, não foi um crime de homicídio tentado porque o agente não tinha o dolo de matar, tinha o dolo de lesionar. Os jurados acatam a decisão, essa tese, de que a defesa traz a desclassificação, de que a intenção do agente não era matar, era lesionar. Então não é crime de homicídio tentado, é crime de lesão corporal. Os jurados acatando essa tese da defesa e os jurados desclassificando o crime, vejam que são os jurados que desclassificam o crime. Os jurados desclassificando o crime, nós vamos ter o quê? O encaminhamento dos autos para o juiz competente depois de tudo isso? Não, não, não. Nós vamos ter o que nós chamamos de perpetuatio jurisdicionis. O juiz, ele não tem jurisdição, ele não tem competência, ele não tem poder de julgar. Ele fala, então tá, então já que eu tenho o poder de julgar e a gente chegou até aqui, me dá o processo que eu mesmo vou julgar. Então, somente se os jurados desclassificarem o crime, lá na segunda fase, é que o juiz pode, então, perpetuar a jurisdição dele, já que ele tem o poder de julgar, ele pega o processo e ele decide pelo crime. Então os jurados desclassificaram, entendem que é crime de lesão corporal, o juiz pega o processo e aí ele vai decidir com relação, e a decisão é dele, né? Não é dos jurados. Ele vai decidir se condena ou se absolve pela lesão corporal. Então, caso haja desclassificação, caberá ao juiz presidente julgar o feito, que é a situação da perpetuatio jurisdicionis. Mesmo ele não sendo competente para julgar, ele tem jurisdição e aí ele julga. E havendo desclassificação de crime doloso contra a vida para uma infração penal que permita os benefícios da Lei 9.099, permita o benefício lá da transação penal, do artigo 89 da lei, posso aplicar? Pode, vai se aplicar os benefícios da Lei 9.099. Então, se o juiz, os jurados desclassificaram para um crime de lesão corporal leve, vai se aplicar os benefícios da Lei 9.099. Com relação aos crimes conexos, então vamos imaginar que eu tenho um crime de homicídio mais um crime de ocultação de cadáver, crimes que estão conectados. Se houver a desclassificação do crime doloso contra a vida, os demais crimes, os que não são dolosos contra a vida, também passarão para a competência do juiz presidente e não mais do júri. Então vamos imaginar, tá? Eu tenho um crime de homicídio e um crime de ocultação de cadáver, eles estão sendo julgados, conectados pelo júri. Lá na segunda fase, os jurados, eles vão julgar primeiro o crime de homicídio. E aí, se eles entenderem
que houve o crime de homicídio e o acusado deve ser condenado pelo crime de homicídio, eles também vão julgar o crime de ocultação de cadáver. Nós vamos ter quesitação para o crime de ocultação de cadáver. Então, quando eu tenho um crime doloso contra a vida conectado a um crime que não é doloso contra a vida, o júri julga tudo. Ele julga tudo, tá? Então são jurados que vão julgar tudo, porque estão conectados. Agora vamos imaginar, eu tenho esse mesmo cenário, um crime doloso contra a vida e um crime não doloso contra a vida, um crime de homicídio e uma ocultação de cadáver. Os jurados, eles entendem que não foi crime de tentativa de homicídio, foi crime de lesão corporal. E aí eu tenho um outro crime conexo, que aí não pode ser ocultação de cadáver, né? Eles entendem que deve ser desclassificado o crime. Se eles entendem que deve ser desclassificado o crime, eles já não podem mais julgar, porque eles não estão julgando o crime doloso contra a vida. Eles não podem mais julgar o crime que é conexo. Então o que acontece? Havendo a desclassificação, mesmo se tiver um crime conectado, o juiz vai julgar tudo. Aí o juiz julga o crime desclassificado, aplica ali os benefícios da Lei 9.099, se for o caso, ou do ANPP, se for o caso, e aí julga também o crime conexo. Aí vai ficar tudo a cargo do juiz presidente julgar. Certo? Maravilha! Com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje de procedimento do Tribunal do Júri. Aguardo vocês nos nossos próximos encontros. Fiquem com Deus, um grande beijo e até mais. Tchau, tchau, gente!